Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Demon Slayer, Aventura Silenciosa, Parte 5, Capítulo 37. Terceiro ponto de vista. Uma coisa era ouvir sobre a morte, e outro para testemunhar a morte. Era mais horripilante do que você estaria disposto a acreditar. Era como um aperto frio no seu coração que apertava cada movimento que você fazia. Era irreal, mas estava lá, alguém estava morto. É isso. O amor deles, a história deles, os sonhos deles e a memória deles. Tudo isso chegou ao fim. Era fácil entender, mas impossível compreender o fim absoluto. E para quê? Eu gosto da cor do seu sangue. Vermelho carmesim, o combustível da vida, jorrou como uma fonte enquanto o demônio brutalmente rasgava sua filha. Ele chorou, 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 e chorou mais um pouco. Mas nenhuma dessas lágrimas era por seus membros dilacerados, sua ferida aberta ou seu pescoço meio comido. Era pela filha dele. Era pela vida que ele fez, a vida que ele amou. Ele estava feliz que sua filha estava morta. O silêncio dela pelo menos lhe assegurou que ela não estava mais sofrendo. No entanto, seu silêncio não silenciou seus gritos anteriores. Aqueles sons trágicos ainda permaneciam em seus ouvidos. Uma pergunta surgiu em sua mente quase inconsciente. Por que os humanos gritam quando estão em perigo ou quando estão com dor? Os humanos gritavam quando estavam em perigo porque era um pedido de ajuda. Era uma luta final para pedir ajuda a outra pessoa. Se fosse assim, o grito dela devia ser um pedido de ajuda e como ele era o único por perto, o grito era direcionado a ele. Sua própria filha estava pedindo ajuda, mas ele não podia fazer nada. Por que não podia ser só eu? Por que ele não me comeria em vez dela? Ele pensou em sua mente enquanto observava o demônio devorar sua carne. Era uma verdade nua e crua, mas o motivo era que a menina era mais jovem e tinha um sabor melhor. Que crânio bonito! Disse o demônio enquanto arrancava o couro cabeludo da garota para se banquetear com seu cérebro. Por que ele ainda não tinha morrido? Por que ele foi forçado a testemunhar sua filha sendo desmembrada daquele jeito? Ele se perguntou. Mas seu corpo se moveu por conta própria e seu coração assumiu o controle. Ele tinha uma faca em uma mão enquanto rastejava em direção ao demônio. Seu corpo se movia apenas por puro ódio e despeito. Morrer, morrer, morrer. Ele amaldiçoou com todo o seu coração. Deu um. Alguém atravessou as paredes da casa e antes que alguém pudesse reagir, um trovão soou. Foi alto o suficiente para romper tímpanos. A casa inteira foi cortada ao meio enquanto toda a fundação tremia violentamente. Depois que o mundo voltou ao normal, o demônio já estava sem cabeça e uma silhueta estava parada na frente dele. O pai não conseguia distinguir os detalhes, mas viu olhos roxos no escuro. Era tão anormal e assustador que o atingiu com mais medo do que os olhos do demônio. Aqueles olhos roxos se fixaram no demônio, enquanto ele lentamente se transformava em cinzas. O pai sentiu seu sangue gelar enquanto olhava mais para aqueles olhos. Ele não conseguia acreditar no ódio que via neles. Havia tanto ódio e raiva naqueles olhos que até eclipsavam os dele. Seu corpo ficou mais frio quando a adrenalina parou. Agora que o demônio estava morto, ele não tinha mais razão para viver. Ele deveria se apressar e encontrar sua filha do outro lado. Enquanto o pai dava seu último suspiro, ele agradeceu aqueles olhos roxos por vingarem a ele e sua filha. Ele também desejou paz a eles. Porque viver deve ser um inferno com tanto ódio. Ponto de vista de Sage. Eu observei enquanto o fogo que comecei lá dentro engolia a casa inteira. Sua chama furiosa queimava os corpos do pai e da filha lá dentro e a casa agia como um caixão para eles. Juntei minhas mãos e fiz uma oração por eles. Eu silenciosamente observei o fogo queimando a casa enquanto Raven pousava na minha cabeça. Eu não reagi e só falei depois que minutos se passaram. Cheguei tarde demais. Raven deu um tapinha na minha cabeça e disse que não era minha culpa. Sorri, a culpa é minha. Se não foi minha culpa, então de quem foi? Foi culpa do pai e da filha por serem muito fracos? Ou foi culpa do demônio por estar com fome? Não foi nenhum deles. Foi totalmente minha culpa e eu não tive medo de assumir a culpa. Isso me fará mais forte, me fará mais rápido da próxima vez. Saboreei a amargura em meu coração. Da próxima vez, isso não vai acontecer de novo. Eu prometi. Eu vi a coisa toda acontecer. Eram momentos como esses que eu odiava meus olhos. Eu podia ver quilômetros e quilômetros à frente e observar a cena, mas meu corpo não era rápido o suficiente para pará-los. Que dia ruim para ter olhos. Essas cenas ficarão para sempre na minha mente também. Eu disse. Com olhos grandes também vieram memórias fotogênicas. Mas não era tão quebrado quanto parece. Por exemplo, só porque eu conseguia lembrar perfeitamente das coisas que lia não significa que eu pudesse me tornar um gênio. Aprender e memorizar eram coisas diferentes. A principal maneira que usei essa habilidade foi para lembrar padrões em movimentos. Foi como eu pude ler meus oponentes perfeitamente e prevê-los. Foi também como eu aprendi facilmente os padrões de estilos de respiração. Se eu vi uma vez, está na minha mente para sempre. Também havia outros usos como lembrar perfeitamente de eventos traumáticos ou recordar boas lembranças. E por boas lembranças, eu quis dizer momentos como quando lutei com Kanai. Eu sorri. Finalmente minha mente tinha encontrado uma maneira de escapar do clima depressivo, piadas e nus. Uma gargalhada sem alegria escapou dos meus lábios quando saí da casa. A área ao redor estava limpa de árvores para que o fogo não se espalhasse. Então mudei minha mente para outro assunto. Já faz um mês que me tornei um Ashira e passei a maior parte do meu tempo em diferentes missões e aprimorando minhas habilidades com a espada. A vida de um matador de demônios não era fácil, muito menos a de um Ashira. Quando você era o pilar literal da humanidade contra os demônios, não havia tempo para relaxar. Você sempre poderia estar fazendo mais. Então tenho aprendido a relaxar um pouco e aprendido que algumas causalidades eram necessárias. Na verdade, acho que estar constantemente cercado pela morte e pelos demônios havia dominado minha mente. Sage Shigan.
Vá para a vila de Nozeki. Vá para a vila de Nozeki no leste. Viaje para o leste até a vila de Nozeki Cal. Cal? O quê? Já? Pensei comigo mesmo e olhei para o corvo Kuzagai circulando no céu. Bem, acho que eu poderia descansar na vila. A mensagem não disse nada sobre ter que matar um demônio imediatamente, então provavelmente é uma missão que requer investigação primeiro. Acho que essa foi uma maneira do Sr. Ubuyashiki me dar uma chance. Com o corvo aninhado na minha cabeça e protegendo minhas costas, viajei em direção ao leste, até a vila Nozeki. Eu não tinha estado lá, mas já tinha ouvido falar antes. O sol nasceu pouco depois, quando encontrei outros viajantes na estrada, pedi informações para eles, para não ter dificuldade em encontrar a vila. Pouco antes do meio-dia, finalmente cheguei ao meu destino. A vila em si era pacífica e após uma breve varredura do horizonte, determinei que havia cerca de 300 casas. Nozeki definitivamente não era uma vila pequena. O cheiro de chá e ervas flutuava pela vila. Eu era apenas um homem surdo, mas eu podia dizer que a vila era calma e pacífica, o que se alinhava com o que eu tinha ouvido sobre a vila. Aparentemente a vila tinha vários onsen e era uma espécie de lugar de descanso para viajantes. Muitos vinham para a vila por vocação e o lugar também era conhecido por suas ervas e chá. Isso é uma maravilha. Murmurei para mim mesmo quando finalmente vi a ponte de pedra chamada Ishibashi, que era a peça central da vila. Era uma ponte que conectava as terras agrícolas e a vila principal. Era antiga e era um mistério como os ancestrais dos moradores conseguiram construí-la. Atravessei o rio usando a ponte de pedra e finalmente entrei na vila. As pessoas na vila imediatamente viraram suas cabeças para mim. Era compreensível, já que eu tinha uma aparência bem marcante e olhos assustadores, como me disseram. Não só isso, eu estava amarrado com uma espada longa nas costas. Surpreendentemente, ninguém se aproximou de mim e apenas desviou o olhar depois de ver minhas roupas e a espada atrás das costas, o que achei estranho. Normalmente as pessoas em qualquer vila eram muito mais cautelosas comigo. Não que eu estivesse reclamando, eu gostei que eles me deixaram em paz. Andei pela vila e virei a cabeça, examinando o lugar e apreciando a vista. Havia crianças brincando e pessoas que estavam seguindo com suas vidas diárias. Também notei que havia fios e torres elétricas adequadas na vila, o que era legal. Mas enquanto eu caminhava pela vila, meus olhos de repente avistaram um rosto familiar. Parei e encarei. O que ele está fazendo aqui? Oh, você já está aqui. Como eu esperava, você é bem rápido, hahaha. Ele riu alto enquanto suas gemas brilhavam, mas ainda não tão rápido quanto eu. Ele me lançou um sorriso brilhante. Bem, parecia que algo mais estava acontecendo. Esta não era uma missão padrão porque, do contrário, ele não estaria aqui. O Ashira do som e o matador de demônios mais rápido chamativo. Tengen Uzui. Ei. Capítulo 38. Ponto de vista de Seiji. Com a impressionante altura de 2,08 metros e repleto de músculos funcionais bulbosos, Uzui Tengen era uma unidade absoluta. Ele estava ao lado de Gyomei durante a reunião de Ashira, então ele dava a impressão de ser normal, mas agora que eu o observei de perto, percebi o quão monstruoso ele era. Você está me dizendo que esse cara era ainda mais rápido que eu? Uma parte de mim nunca acreditaria a menos que eu visse. Uma criatura tão grande não deveria ter permissão para se mover tão rápido. Meus olhos perfuraram a estrutura do seu ser, analisando da cabeça aos pés como um supercomputador moderno. Os humanos têm dois tipos de fibras musculares esqueléticas chamadas músculos de contração rápida e músculos de contração lenta. Músculos de contração lenta contraem-se mais lentamente e foram projetados para atividades de longa duração. Eles produzem menos energia em um momento, mas podem produzir energia por um longo tempo. Isso significa que atletas como corredores de longa distância ou ciclistas têm mais desses tipos de músculos. Eles não tinham poder explosivo, mas tinham alta resistência. Músculos de contração rápida eram o oposto. Eles se contraem mais rápido. Eles foram projetados para produzir uma explosão de velocidade ou potência, mas eles se cansam rapidamente. Atletas como levantadores de peso e velocistas tinham mais desses tipos de músculos. Eles tinham menos resistência para explosões repentinas de potência. Os humanos têm ambos os tipos de músculos em seus corpos. Mas dependendo de como você treina, você pode ter mais de um desses. E enquanto meus olhos perfuravam a pele de Tengen e analisavam seus músculos, fiquei surpreso ao saber que seu corpo era composto principalmente de músculos de contração rápida. A proporção entre eles era tão distante que deveria ser impossível. Isso significava que ele era extremamente explosivo, mas não se sairia bem em uma batalha prolongada. Meus olhos continuaram, estudando a conexão excepcional mente-músculo de seu corpo. Seus dedos tinham uma destreza insana e os músculos proporcionais em ambos os braços me disseram que ele podia usar os dois. Ele era um guerreiro que usava duas espadas. Também notei seu fígado anormal e a grande quantidade de glóbulos brancos em seu corpo, o que explicaria sua resistência a venenos. Seus músculos quadríceps eram gigantescos, mas suas panturrilhas eram pequenas devido ao seu longo tendão de Aquiles, que era um tendão que ajudava com poder explosivo. Sempre foi incrível colocar meus olhos em tal espécime. Humanos que eram apenas construídos de forma diferente. Sua singularidade era linda. Instintivamente meus olhos brilharam e procuraram por fraqueza. O corpo continha a história de cada experiência que alguém teve, então eu li isso. Do seu polegar rígido que não era mais tão flexível quanto o resto dos dedos por estar constantemente quebrado, aos pequenos hematomas na região da pelvis, meus olhos procuraram por uma fraqueza em seu corpo. Isso foi até que meus olhos viajaram até seu rosto. Sua expressão amigável e alegre se foi. Seu rosto tinha uma ponta perigosa e seus olhos falavam de avisos. Ops! Pisquei e parei de analisar. Tengen não era como o outro Ashira, ele era um shinobi que treinava desde criança, então ele sentiu quando meus olhos procuraram por uma fraqueza em seu corpo. Ele provavelmente ficou sério quando me viu encarar cada falha e fraqueza que seu corpo tinha. Isso não foi muito legal, ele disse.
Tenho certeza de que não foi a melhor experiência ter alguém encarando e fixando sua fraqueza com o olhar. Imagino que a sensação seja como se alguém estivesse encarando sua insegurança. Olhei para baixo pedindo desculpas. Sinto muito. Bem, está tudo bem. Vou te dar licença dessa vez, hahaha. Ele riu. Faz tempo que ninguém me olha assim. Desculpa se te assustei, garoto. Com medo? Eu não estava com medo. Acabei de terminar de apontar cada parte do seu corpo gigante que eu deveria mirar para te matar. É o que eu diria se eu fosse nervoso como literalmente qualquer personagem principal de uma fanfic de High School DxD no Wattpad. É um prazer conhecê-lo novamente, Sr. Tengen. Só Tengen já está bom. Eu já tenho um nome tão na moda, não preciso estragá-lo adicionando senhor. Ele disse e me lançou um sorriso. Ok então, Tengen. Eu disse a propósito. Você disse que estava me esperando, mas não fui informado de nada sobre você. É uma missão que requer 2 Ashiras? Uma missão que exigia 2 Ashiras. Estávamos limpando um esconderijo de demônios ou lutando contra uma lua inferior ou algo assim? Hahaha, o que você quer dizer com missão? Ah, você não sabe, já que é novato, mas todo mês, o mestre nos dará alguns dias para descansar, então é exatamente isso que estamos fazendo. Espere, não há nenhuma missão? Foi por isso que o Corvo Kuzagai só disse para ir até a Vila Nozeki e não mencionou nada sobre matar um demônio? Nada de missões, garoto, é hora de se soltar. Os outros Ashias também virão? Perguntei meio expectante. Bem, todos eles são convidados, ele disse, mas é bem raro que eles compareçam. Geralmente somos só eu e 1 ou 2 outros Ashias de vez em quando. Veja, eles são bem sérios sobre seu trabalho e muito tensos, então nem sempre aproveitam a chance de uma pausa. Eu, por outro lado, nunca perdi uma. Meus lábios se curvaram. Entendo. Literalmente porque não ouço. Então alguém chamou Tengen de longe. Ele imediatamente se virou e eu segui sua linha de visão para ver uma mulher com cabelo preto cacheado com franja e olhos azuis. Uzui. Queremos ir logo para as fontes termais. Era uma das esposas dele, se bem me lembro. E preciso dizer que ela era extremamente gostosa? Ela era grossa pra caramba. Ela era exatamente o que você imaginaria que uma shinobi sexy especializada em sedução parecesse. Ok, Suma. Vá em frente, já estou indo. Tengen disse com um aceno e Suma rapidamente saiu para a fonte termal. Ele se virou para mim. Seu sorriso era um pouco mais genuíno e brilhante dessa vez. Sua esposa? Sim, um deles. Ele disse, você viu a alegria na voz dela? Eles são a razão pela qual eu nunca perco nenhuma folga. Eles nunca conseguem me ter só para eles com todo o trabalho. Então qualquer folga que eu possa ter, eu passo com eles. Ele abriu um sorriso. Você é um homem de sorte, eu disse. Claro que sim. Hahaha. Ele disse bem, eu tenho que ir agora. Como você viu, eles estão esperando por mim. Continue chamativo, garoto. Eu te encontrarei de novo. Meu corpo ficou tenso e imediatamente criei distância quando vi inalar grandes volumes de ar em seu corpo. Seus músculos se contraíram e se prepararam para explodir com poder. Buuu! Então ele explodiu. Um estrondo retumbante irrompeu, quebrando a barreira do som, e embora eu fosse surdo, pude perceber pela vibração que era extremamente alto. Meus olhos mal encontraram seu corpo em meio à poeira enquanto ele disparava em direção à fonte termal. Fiquei em total descrença. O cara apenas usou uma técnica de respiração para ter uma saída chamativa. Olhei para a pequena cratera. Agora havia uma pequena cratera na estrada de terra da vila. Mas não será difícil consertar. Suspirei. Parece que todos os Ashiras eram um bando de personagens únicos. Primeiro, havia Sanemi com seus problemas de raiva, depois Shinjuro com sua depressão e alcoolismo, e Kanai com sua vibração ara. Por fim, havia Tengen Uzui. Ainda não sei como descrevê-lo. De qualquer forma, munido da nova informação de que eu não estava em uma missão e que deveria relaxar. Senti meu corpo relaxar enquanto uma sensação de alívio tomava conta de mim. Se isso foi uma pausa, deixe-me aproveitá-la. Dormindo quanto eu quiser. Eu disse e então andei pela cidade em busca do lugar perfeito para tirar uma soneca. Não demorou muito para que eu encontrasse uma pequena colina perto dos arredores da vila, que era perfeita para um cochilo. Era extremamente parecida com o lugar onde Eren dormia quando criança. Tinha um pedaço suave de grama verde e uma pequena árvore fornecia a sombra perfeita sob o sol quente. Deitei-me no local e contemplei o vasto azul do céu. Meus pensamentos voltaram para Tengen Uzui e seu estilo de respiração. Ele era o usuário de Sound Briefing, e como eu inicialmente suspeitei, seria inútil para mim aprender esse estilo de respiração. Era bem parecido com Thunder Briefing em seu padrão, mas, no geral, era um estilo de respiração personalizado, destinado apenas a Tengen. Era um ajuste perfeito para seu corpo, mas não seria o mesmo para mim. Era melhor usar a respiração do trovão. Também aprendi que a respiração sonora seria praticamente inútil contra mim, pois dependia muito de desorientar o oponente com sons altos e vibrações. Ele tirava vantagem dos instintos impressos das criaturas. O ouvido era um órgão importante não só para a audição, mas também para o equilíbrio. Isso significava que sons altos podiam perturbar o equilíbrio dos seres, até mesmo demônios, eu imagino. Outro fato interessante é que os humanos instintivamente recuam ou reagem a sons maiores que 100 decibéis, mesmo se estivessem preparados para isso. Eu presumo que a respiração sonora também tira vantagem dessas coisas. E havia a principal força da respiração sonora, que era sua velocidade. Sim, consegui deduzir tudo isso com as coisas que me lembrava do anime e ao vê-lo executar uma forma de respiração sonora. Com esses pensamentos girando em minha mente e com Raven aninhada ao meu lado para me proteger, fechei meus olhos para entrar em um mundo de silêncio e escuridão absolutos. Eu estava vulnerável, mas sob a sensação do sol quente na minha pele e a confiança em Raven, deixei o sono tomar conta da minha consciência.
Acordei à noite, o que não era de forma alguma uma experiência nova para mim como matador de demônios. Na verdade, era meu novo normal neste ponto. Estiquei-me sob a lua e tirei um tempo para me refrescar antes de entrar na vila novamente. As ruas estavam suavemente iluminadas pelas luzes da rua e segui em direção a um dos onsen que vi pela manhã. Cheguei ao onsen logo e paguei ao dono antes de ir para o vestiário para tirar minhas roupas. Depois que terminei, fui para a fonte termal e depois de me limpar com água e sabão, entrei na fonte termal. Ah, Aya, isso é bom. Eu disse, posso me acostumar com pausas. A água quase quente demais queimou todo o cansaço que havia se acumulado em meu corpo durante o mês, enquanto eu afundava cada vez mais na água. Abri os olhos e olhei ao redor do onsen, o que, a propósito, eu deveria ter feito antes de entrar na fonte termal. Foi quando experimentei o clássico anime de encontrar alguém nas fontes termais, mas com um toque diferente. Havia outra pessoa na fonte termal. Eles estavam nus e com metade do rosto submerso na água enquanto sopravam bolhas. Eu olhei com o rosto vazio. Então aqui está a reviravolta. Foi cara. É um choque ver você aqui. Eu disse, Tomioka. Bolhas. Fiquei desapontado por não poder aprender sound briefing, mas a sorte parece estar do meu lado, porque uma shira aquática selvagem apareceu de repente. Já estava na hora de aprender outro estilo de respiração e esse era o que eu mais esperava. Acho que as férias acabaram. Respiração aquática. Capítulo 39. Ponto de vista de Seiji. É um choque ver você aqui, Tomioka. Tengen disse que normalmente um ou dois outros Ashias iriam com ele para a batalha, mas nunca em 1 milhão de anos eu esperaria que Tomioka Jiyu fosse um deles. Ele nunca me pareceu realmente o tipo de cara, tanto na minha vida passada quanto nesta. Eu esperava outros Ashiras como Kanai, Sanemi e até Gyomei. Só não ele. Jiyu respondeu soprando bolhas enquanto metade de seu rosto estava submersa em água. Mas eu consegui entender o que ele disse pela contração de sua garganta. Bem, no começo pensei que fosse outra missão, mas acabou sendo um dia de descanso ou algo assim. Eu disse, mas não estou reclamando, eu realmente precisava disso. O Buyashiki realmente era um ótimo empregador. Meus olhos o escanearam da cabeça aos pés no intervalo de 1 segundo. Nesse curto período, consegui aprender muito. Seu corpo estava extremamente fatigado e havia vários músculos rompidos. Mas a ausência de ferimentos externos me disse que em vez de estar em uma luta difícil, Jiu estava se esforçando acima de seus limites e estava sob treinamento rigoroso. Isso foi uma surpresa. Ele já era tão forte como era, eu me pergunto o que o levou a treinar como um protagonista shounen. Ou ele sempre foi assim? Posso ver que você precisava muito de descanso. Você não verá progresso até permitir que seu corpo se cure. Eu disse, o que foi engraçado. Eu deveria ser a última pessoa a aconselhar sobre o assunto, considerando que ainda tenho o hábito de me privar do sono e trabalhar demais constantemente. Jiu piscou diante das minhas palavras antes de levantar a cabeça acima da água. Sim, tenho treinado bastante ultimamente. Houve um minuto de silêncio depois, enquanto nós dois simplesmente aproveitávamos a atmosfera quente da fonte termal. A água quente em nossa pele fez com que todas as outras sensações que tínhamos em nosso corpo, dor e desconforto, desaparecessem. Depois disso, eu disse, tudo bem se eu me juntar a você no seu treinamento por alguns dias? Você quer aprender a respiração aquática? Jiu me perguntou, deduzindo instantaneamente o que eu queria. Já se sabia que eu era um usuário de 2 estilos diferentes de respiração, então não foi uma surpresa para ele que eu quisesse aprender um terceiro estilo de respiração. Na verdade, em quarto lugar, já que eu estava pegando o jeito da respiração do vento. Sim, eu disse. Se você quiser aprender a respiração aquática, posso recomendá-lo ao meu sensei, Urokodaki. Acho que ele será mais adequado para ensinar do que eu, ele disse. Observei seu rosto cuidadosamente, então eu sabia que ele só tinha boas intenções. Mas não. Balancei a cabeça. Você será um professor melhor do que qualquer outra pessoa. Veja, eu sou um aprendiz visual, então serei capaz de aprender melhor se houver alguém que possa me mostrar em vez de me instruir. Um fator pelo qual levei mais tempo para aprender a respiração do trovão do que a respiração da chama foi meu professor. Enquanto eu lutava com Rengoku e ele podia demonstrar as técnicas para mim inúmeras vezes. Jigoro era um homem velho e até mesmo executar uma forma era difícil para ele. Com meus olhos, eu aprendia muito melhor se pudesse ver e copiar em vez de ser guiado e ensinado. E se alguém como Jiu, que era um dos Ashira mais fortes, agisse como aquele de quem eu copiei, imaginei que não apenas aprenderia, mas me tornaria proficiente em respiração aquática rapidamente. Ele piscou com minhas palavras. Seu rosto estava extremamente estoico, então tive que deduzir sua expressão pelas pequenas coisas, como a maneira como ele piscava os olhos. Ainda bem que suas piscadas diziam muito. Ouvi dizer que você tem olhos muito especiais comparados a nós e que você é surdo. Acho que é verdade. Jiu disse. Ele provavelmente ouviu isso de Kanai ou Buyashiki. Eu sorri, de fato. Eu realmente não me importaria se você se juntasse a mim no meu treinamento, ele disse. Obrigado, respondi. Então o silêncio retornou. O que mais você esperaria quando 2 introvertidos extremos estavam juntos na mesma sala? Olhei ao redor da fonte termal enquanto a parte travessa do meu cérebro me dizia para olhar através das paredes para espiar o lado feminino da fonte termal. Mas resisti a tais tentações. Não porque eu fosse uma pessoa de boa moral ou algo assim, mas porque eu não estava sozinha e seria absolutamente vergonhoso se eu tivesse uma ereção com outro cara pelado ao meu lado. Então, Jiu disse, mas o resto da frase morreu em sua garganta. Dessa vez foi a minha vez de piscar em confusão. Eu o encarei. Ele queria dizer alguma coisa, provavelmente começar uma conversa para que pudéssemos ser amigos ou algo assim,
caso eu baseasse seu personagem no que eu sabia do anime. Mas no último momento ele hesitou. Talvez sua consciência da minha deficiência o estivesse impedindo ou porque ele não queria me perturbar, pensando que eu preferiria o silêncio. Não se preocupe, Jiu, eu conheço muito bem o sentimento. Você já tinha um roteiro na cabeça, mas de repente hesitou antes de falar e sua mente de repente surgiu com razões lógicas de por que você não deveria fazer isso. Felizmente para nós dois, fui abençoado com a habilidade de previsão e reconhecimento de padrões. Da contração de sua garganta, nossa situação e a palavra inicial de sua frase, deduziu que ele estava prestes a dizer. Você quer me perguntar como foi meu primeiro mês como Ashira? Eu disse. HN, ele assentiu. Meus lábios se curvaram bem, foi muito mais relaxante para ser honesto. Mas veja, cerca de 5 dias atrás eu encontrei essas duas crianças que foram forçadas por um demônio a atrair viajantes. O demônio tinha uma arte única de demônio de sangue. E então contei a Gil sobre a experiência extraordinária que tive no último mês. Ele também acrescentou algumas palavras e às vezes aconselhava o que eu deveria ter feito na situação. Ele também me contou sobre os encontros significativos que teve durante o tempo em que foi um Demon Slayer. Antes mesmo de percebermos, estávamos tendo uma conversa muito agradável na fonte termal. Gil era frequentemente mal compreendido por muitas pessoas devido ao seu rosto aparentemente estoico, mas eu conseguia lê-lo perfeitamente bem. O mero piscar de seus olhos e os menores movimentos de suas sobrancelhas eram o suficiente para que eu visse suas emoções. Ele achou mais fácil falar comigo do que com os outros, embora ele próprio não soubesse exatamente o porquê. Aprendi coisas novas sobre os Ashira que eu nunca soube antes, como o fato de que ele se tornou um Ashira aos 15 anos e já é um Ashira há mais de um ano. Fui à fonte termal com a intenção de me curar e me refrescar, mas recebi muito mais do que esperava. Durante a conversa, notei uma pequena curva nos lábios de Jiu, que estava se arqueando mais e mais conforme o tempo passava. Ele estava sorrindo. Acho que ele gosta de mim. Saímos da fonte termal depois de 1 hora ou mais. Gale se despediu de mim e me disse que se eu ainda quisesse, poderia me juntar a ele em seu treinamento matinal. Ele mesmo ia pegar leve com o treinamento, já que o motivo de ter tirado a pausa era para poder se curar e descansar. Mas ele disse que poderia facilmente me mostrar seu estilo de respiração. Já era tarde da noite e eu tinha acabado de acordar, então, para me manter ocupada, fui até o rio da vila e lavei meu uniforme e aurilá. O onsen tinha yukata disponível, então eu os usei enquanto isso. Depois, passei o resto da noite meditando, brincando com Raven e treinando meus padrões de respiração. Quando a manhã chegou e o sol lentamente apareceu no horizonte, Gil finalmente me procurou. Ele me levou para os arredores da vila e quando encontramos um bom lugar, começamos. A respiração aquática é o estilo de respiração mais comum. É fácil de aprender e sua adaptabilidade faz com que seja útil em qualquer tipo de situação. Gale disse enquanto puxava sua espada. A respiração aquática não é agressiva como outros estilos de respiração. Em vez disso, ela depende muito de contra-ataques e formas defensivas, ele disse e tomou uma posição. Venha até mim. Fale menos. Respiração do trovão, primeira forma. Sem me conter, avancei na velocidade de uma bala. Trovão e flash. O próprio ato de eu explodir foi alto o suficiente para sacudir a terra e fez o som de um trovão. Eu esperava uma reação dele, mas meus olhos viram que ele ainda estava calmo. Respiração aquática, primeira forma. Ele sussurrou. Corte de superfície aquática. Para conter meu ataque, ele optou por balançar sua espada. O mundo desacelerou enquanto eu ficava confuso. A técnica claramente não era forte o suficiente para colidir com a minha. Ele também não estava indo para um bloqueio, já que estava balançando sua espada. Então o que ele estava planejando quando balançou sua espada? Meu braço se contraiu e eu balancei minha espada nele em um golpe mortal. Eu vi ajustar o punho de sua espada e então ele voltou ao movimento. Mas em vez de balançar de uma forma que colidisse com minha espada, Gil balançou por baixo. Meus olhos se arregalaram quando vi seu ataque fluir por baixo da minha arma e em vez de tentar bloqueá-lo, ele aumentou o ímpeto. Com a perturbação, meu golpe perdeu o objetivo e passou zunindo por Jiu, que inclinou a cabeça. O tempo recomeçou. Bum! Meus olhos me permitiram ver o mundo em câmera lenta, mas, na realidade, tudo aconteceu em menos de um segundo. Olhei para minha espada e repassei como Gil lidou com meu ataque mais mortal com facilidade. Em vez de bloquear ou desviar do momento do meu ataque, ele mudou a trajetória aplicando potência sob meu golpe. Seu movimento era suave, como água corrente. Também foi a primeira vez que vi alguém com movimento perfeito. Não era nenhuma ciência espacial, mas o que me impressionou foi o quão calmo ele estava. Thunder Briefing era rápido, meu ataque aconteceu no intervalo de 1 segundo. E ele usou, não uma forma defensiva, mas uma forma de ataque para se defender. Naquele ponto, havia uma forma defensiva e uma forma de ataque na respiração aquática? É isso que ele quis dizer quando disse que a respiração aquática era mais adaptável? Incrível, eu disse. Quero isso. Capítulo 40. Ponto de vista de Sage. Respiração aquática. Nossa, como eu gosto dessa. Por onde eu deveria começar? Era a respiração perfeita para mim. Não seria errado dizer que esse estilo de respiração foi feito à mão para mim. Na verdade, os conceitos de muitas formas de respiração aquática são algo que utilizo ativamente no meu estilo de luta. Por exemplo, a 9ª forma, Splashing Water Flow, Turbulent era quando o usuário reduzia o tempo de aterrissagem e a área de superfície necessária ao dar cada passo. Isso era algo que eu fazia ativamente com meu movimento perfeito, mas era uma forma de bunda inteira em Water Briefing. Depois havia a 3ª forma, Dança Fluida, onde o usuário prevê o movimento e a localização de seus oponentes e executa um movimento perfeito e predeterminado que parece suave como uma dança ou água corrente.
Novamente foi algo que incorporei fortemente ao meu estilo de luta. Meus olhos previram os inimigos e eu me movi antes mesmo de acontecer. Não só eu, mas Gio também fiquei surpreso ao ver o quanto a respiração aquática se encaixa bem em mim. O chamado intervalo mensal durou 2 dias e durante esses períodos, eu estava totalmente focado na respiração aquática. Em apenas 2 dias, eu quase consegui aprender tudo sobre a respiração aquática. Gio provou ser um grande professor devido ao seu entusiasmo inesperado. Depois que ele viu o quão bem a respiração aquática se adequava a mim e à velocidade do meu aprendizado, ele se comprometeu totalmente a me ensinar. Meu treinamento também consistia em meditar perto do rio, onde eu contemplava a natureza da água e me esforçava para me tornar o elemento. As palavras de Bruce Lee eram valiosas até mesmo em outro mundo. Esvazie sua mente e seja sem forma como a água. Se você colocar água em uma xícara, ela se torna a xícara. Se você colocá-la em uma garrafa, ela se torna a garrafa e se você colocá-la em uma xícara de chá, ela se torna a xícara de chá. Adaptabilidade absoluta era a natureza central da água. Com meus olhos, eu podia ver a fraqueza dos meus inimigos e podia mudar meu estilo de luta para combinar com a fraqueza deles. Eu não precisava ter um estilo concreto, em vez disso, eu me tornava o que eu precisava me tornar para matar meus inimigos. Este conceito não se aplicava apenas à respiração aquática para mim, mas à luta como um todo. Eu não me limitei a um estilo de respiração, em vez disso, usei qualquer estilo de respiração que melhor se adequasse à situação e fosse a melhor arma para o inimigo. Se um demônio tivesse grande poder regenerativo, eu usava Flame Breathing. Se eles tivessem uma velocidade incrível, eu usava Thunder Breathing. Se eles estivessem em grupos, eu usava Wind Breathing. Não tenho forma permanente. Eu era sem forma, mas podia instantaneamente tomar a forma do medo do meu oponente. Lutar era uma conversa, era debate. Você não entra em uma conversa com palavras limitadas, você falhou como um devedor se seguiu o roteiro. Em vez disso, eu me ajustei em tempo real dependendo do que o oponente me disse. Eu juntei palavras sem propósito individualmente e criei frases que silenciariam o inimigo. Palavras eram todas as coisas que eu aprendi ao longo da minha vida e elas estavam aumentando dia a dia. Eu era capaz de combiná-las e criar algo novo a cada vez com meu entendimento e meus olhos. Esse era meu talento. Nem preciso dizer que aprender o Warrior Breathing foi extremamente benéfico para mim. Pode não ser um conceito novo como Thunder Breathing, mas me iluminou. Infelizmente, o tempo era limitado, pois 2 dias passaram rapidamente e tivemos que retomar nossa missão normal. Meu treinamento teve que parar. Pelo menos foi o que pensei, mas felizmente. Cal, Seiji Shigan, Gio Tomioka. Vocês dois devem viajar juntos para o oeste e limpar o recém-descoberto esconderijo do demônio. Repito, Seiji Shigan, Gio Tomioka. Vocês dois devem viajar juntos para o oeste e limpar o recém-descoberto esconderijo do demônio. Que surpresa agradável, eu disse com um sorriso enorme e me virei para Gio. Ele retribuiu meu olhar com um sorriso próprio. Como eu disse, ele estava inesperadamente interessado em me treinar nos últimos 2 dias, então ele estava feliz que isso poderia continuar. Rapidamente preparamos nosso equipamento e nos preparamos para a missão. As 3 esposas de Tengen, que eu já conhecia, vieram até nós para se despedir. Fique seguro em sua missão. Lord Tenegen também lhe desejou o melhor em sua jornada. Makio disse com um sorriso no rosto. Aqui, fizemos um almoço que vocês podem aproveitar em suas viagens. E Natsuru disse e nos deu um bento. Foi atencioso da parte dela e eu tinha acabado de aproveitar sua comida. Obrigado. Mas onde está Tengen? Bem, o intervalo acaba hoje, então ele estava um pouco preocupado ontem à noite. Ele estava cansado, então dormiu até tarde hoje. Sumo disse com um largo sorriso brilhante enquanto Makio e Natsuri tinham um rosto vermelho ao mencionar a noite passada. Está tudo bem, eu acho. Diga a ele para ficar seguro também. Eu disse e fiz uma reverência respeitosa para as mulheres. Droga, eu estava com ciúmes e também me senti meio mal pelo Tengen. O cara com músculo de contração mais rápida tinha que ter 3 esposas, não é? Suas esposas eram todas shinobi e mais fortes que as outras mulheres também. Mas olhando para seus rostos, elas pareciam felizes e satisfeitas. Turlium Shad. E com isso deixamos a vila de Nozeki. Era hora de continuar minha jornada, mas dessa vez eu tinha um companheiro. Verdadeiramente foi um milagre termos recebido tal missão na hora certa. Talvez a sorte finalmente estivesse sorrindo para mim depois de tirar minha audição e minha família. Terceiro ponto de vista. Localização oculta. Mansão Ubuyashiki. Você tem certeza de que foi uma boa decisão? Não teria sido melhor enviar Gyomei, já que ele está mais perto do esconderijo dos demônios? Ele também poderá limpá-lo sozinho, então não teremos que desperdiçar 2 Ashira. Lady Amani perguntou ao marido, que estava olhando para o jardim com um sorriso permanente. Não venceremos esta guerra se pensarmos apenas no atual Amani, disse ele com uma voz gentil que veio junto com uma brisa. Todos os seus ancestrais tomaram as melhores decisões no presente e nunca viram a vitória. Ele tinha que ser diferente. Ele tinha que olhar para o futuro porque era lá que a vitória estava. Amanhã. Por hoje, sobreviver era o suficiente. Precisamos dar uma chance para Seiji crescer ao seu potencial máximo. Mesmo que isso signifique desperdiçar recursos agora, eu realmente acredito que tudo valerá a pena no final. É realmente só isso? Bem, o Buyashiki parou, eu também posso querer estender o tempo deles juntos. Faz muito tempo que Gio conheceu alguém com quem pudesse conversar. Aquela criança precisa de cura, tanto na mente quanto no espírito depois de tudo o que passou. Acho que ambos vão se ajudar a seguir em frente.
Entendo. Eu entendo. Lady Amani disse com um sorriso enquanto olhava para o marido com admiração oculta. Eles só precisam fazer o melhor que podem. As responsabilidades sobre os ombros deles são pesadas, mas eu acredito nos meus filhos. O Buyashiki disse enquanto seu cabelo dançava com o vento. Sua doença estava piorando. Mas, lenta mas seguramente, ele estava construindo um futuro melhor. A guerra e a maldição terminarão enquanto ele estiver vivo. Capítulo 41. Ponto de vista de Seiji. O esconderijo do demônio. Seiji, do lado, Gio gritou enquanto cortava as cabeças dos demônios ao seu redor. Já estou nisso. Respiração do vento, primeira forma. Eu girei minha espada e ela criou uma rajada de vento. Então eu inalei grandes volumes de ar com minha boca antes de soltá-lo com grande força. Cortador de redemoinho de poeira. Eu me tornei um redemoinho de lâminas. Um tubo verde feito de energia eólica cobriu meu corpo enquanto eu picava tudo em meu caminho. Eu nem mesmo mirei em suas cabeças, eu apenas as reduzia a pedaços de carne. Wind Briefing era o estilo de respiração mais violento. Não tinha precisão nem aptidão, e foi por isso que tive dificuldade em me acostumar. Você simplesmente destrói tudo em seu caminho como um tornado que destrói tudo em seu caminho. Não havia pontos fracos de mira, não havia eficiência. Você simplesmente corta tudo em pedacinhos para atingir o alvo. Era muito primitivo. O conceito principal era basicamente na e slash. Não havia mais nada. O Wind Briefing em si lhe deu uma explosão incrível de energia. Ele permitiu que você explodisse com força extrema, mas diferente do Thunder Briefing, onde você utiliza isso para velocidade linear. O Wind Briefing permite que você devaste tudo ao seu redor. Era ótimo para matar grupos de demônios. O resultado do meu ataque foi sangue e carne chovendo sobre mim. Senti meus olhos tremerem enquanto eu estava encharcado em sangue em decomposição de demônios. Eu odeio esse estilo de respiração. Eu murmurei. Eu odeio o estilo, eu odeio o que ele faz e eu odeio seu Ashira. Então eu chicoteei minha espada para limpá-la do sangue e olhei para os demônios restantes. Embora tivéssemos matado algumas dúzias deles, havia pelo menos uns 20 demônios restantes. Os demônios eram como animais. Enquanto os mais fortes com a arte do demônio de sangue, conseguiam sobreviver sozinhos e até mesmo ter territórios onde caçavam. Os demônios menores formavam grupos para sobreviver. Os demônios neste esconderijo eram demônios tão menores. Eles não eram fortes o suficiente para sobreviver por conta própria, então eles trabalharam juntos. Corram! Eu disse e os demônios que estavam congelados de medo imediatamente se espalharam para salvar suas vidas horríveis. Eu podia ver Gil do outro lado daquela mansão abandonada e ele também estava destruindo os demônios como uma máquina bem lubrificada. Meus olhos brilharam em roxo no escuro enquanto eu examinava o ambiente. A posição de cada demônio, a direção para onde estavam correndo e a disposição dos objetos na mansão foram imediatamente registrados em minha mente como um mapa mental. Levei em conta todos os movimentos que vi ao meu redor, determinei sua velocidade e onde eles estariam quando eu os alcançasse. Previ cerca de 4 segundos no futuro. Então agi de acordo com esse futuro. Respiração aquática, terceira forma. Dança fluida. Eu dancei. Meus passos eram perfeitos, então parecia que eu estava deslizando no chão em vez de dar passos. Meus movimentos eram elegantes e impecáveis, pois eu deixava para trás uma imagem residual onde quer que eu fosse. Eu golpeei, não diretamente neles, mas sim no lugar onde eles estariam no futuro. Eu juntei diferentes ataques e diferentes conjuntos de movimentos em um movimento fluido. Para o olho normal, parecia um personagem cômico em ação onde fantasmas eram desenhados para significar movimento. Minha longa lâmina deixou um rastro de água enquanto eu cortava a cabeça do demônio nos ângulos mais aleatórios. A água podia fluir através de uma montanha, fluir sobre a montanha, fluir sob a montanha ou fluir ao redor da montanha. Ela tomava qualquer caminho possível, mas no final, ela sempre passava. Não podia ser parada. Da mesma forma, minha lâmina encontrou seus pescoços vulneráveis, não importa o que eles fizessem. Eles podiam cobrir seus pescoços, mover suas cabeças, abaixar-se ou tentar bloquear. Mas não importava o que fizessem, eles ficavam sem cabeça. O tempo recomeçou e minha lâmina cortando o ar fez um som parecido com água corrente. Em um instante, cortei as cabeças de 13 demônios diferentes. O mundo deles girou enquanto suas cabeças caíam no chão. A última visão deles foi de seus próprios corpos sem cabeça com minha silhueta parada no meio. Adeus e vá para o inferno. O mundo é melhor sem você. 13 em. Eu disse e sorri. Esse é um novo recorde. Enquanto eu me deleito com minha nova conquista, Gil acabou com os 7 demônios restantes. E assim a missão estava completa. Algumas horas depois, a velha mansão finalmente pegou fogo. As chamas se espalharam e consumiram o prédio, queimando as sombras remanescentes dos demônios junto com a história sombria do que aconteceu lá. Eu podia sentir o ar quente passando pelo meu rosto, o que me deixou bastante desconfortável. Então dei alguns passos para trás e fiquei ao lado de Gil. A missão está cumprida, ele disse com uma pedra no rosto. Ele não parecia nem satisfeito nem bravo, ele estava apenas em branco, como se estivesse olhando para uma pedra no meio de uma estrada. Olhei para meu reflexo na minha lâmina e tive uma expressão similar. Mas se alguém olhasse de perto, veria pequenos indícios de satisfação em meus olhos. Parei de olhar e embainhei a espada nas costas. Já faz 1 semana e meia desde que conheci Gio Tomioka. A missão que nos foi dada levou mais tempo do que o esperado, já que os demônios eram muito adeptos a se esconder. Até eu, com meus olhos de trapaceiro, estava tendo dificuldades e tivemos que rastreá-los por mais de 4 dias. Gio disse que esses tipos de missões eram geralmente dadas a Gyomei, já que sua percepção do mundo era diferente da nossa. Então ele conseguia encontrar facilmente esconderijos de demônios. Mas não nos saímos mal nem um pouco, mesmo comparados a Gyomei. Os demônios estavam espalhados por muitas vilas e tinham esconderijos falsos para cobrir seus rastros, o que era bem complicado.
Os demônios eram tão inteligentes quanto os humanos, se não mais. Então, o que eles tinham era uma organização adequada que precisava ser destruída da raiz. E isso levou tempo. Mas foi uma coisa boa para mim porque significou que pude aprender mais sobre a respiração aquática e passar um tempo com Jiyu, que, a propósito, tinha um personagem absolutamente adorável. Eu me pergunto se foi isso que Rengoku sentiu quando estava comigo. Jiyu era introvertido e parecia frio por fora, mas no fundo, ele era uma alma muito gentil que gostava da companhia dos outros. Ele também tinha traumas profundos e um enorme complexo de inferioridade. Mas quero dizer, quem não tem alguns parafusos perdidos na cabeça em nossa linha de trabalho? A semana passada foi proveitosa. Lutamos contra muitos demônios e embora eles fossem fracos, isso me permitiu estudar a respiração aquática assistindo Jiyu lutar, juntamente com meu próprio treinamento e minha afinidade inata com o estilo de respiração. A respiração aquática rapidamente se tornou aquele em que eu era mais proficiente. A terceira forma de respiração aquática que você executou lá atrás foi incrível. Jiyu disse de repente, quebrando o silêncio. Bem, não exatamente, já que eu era surdo, mas você sabe o que quero dizer. Obrigada. Eu disse com um sorriso presunçoso que não consegui esconder. Menos de 2 semanas de treinamento e você já se tornou mais proficiente nisso do que eu. Jiyu admitiu. Para esclarecer, ele estava se referindo apenas à terceira forma. Respiração aquática como um todo, eu ainda tinha um longo caminho a percorrer antes de me tornar tão bom quanto ele. Era de se esperar, eu tinha uma vantagem gigante em certas formas por causa dos meus olhos. A terceira forma dependia muito de previsão e fluxo perfeito de movimento, então eu naturalmente me sobressaía nela. Fora isso, eu ainda tinha um longo caminho a percorrer até igualar sua maestria na respiração aquática. Jiyu era possivelmente a pessoa que tinha mais maestria sobre seu estilo de respiração. O único outro competidor para esse título era Shinjuro, que tinha décadas de experiência. Pense nisso. Quase todos os Hashiras no anime tinham algo especial sobre eles. Mitsuri e Gyomei tinham corpos superiores, Shinobu era um gênio médico. Muishiro compartilhava uma linhagem com Yorishi, Sanemi tinha seu sangue único e Tenjin tinha seu histórico shinobi. Mas então havia Jiyu, que não tinha tal especialidade além de sua maestria absoluta sobre seu estilo de respiração. Mas ainda assim, ele era um dos Hashira mais fortes. Sua maestria veio de seu trauma, o que o levou a ser o melhor que podia, pois ele sentia a necessidade de ajudar seu amigo que morreu para salvá-lo. Ele era tão barbudo que criou a 11ª forma de respiração aquática, que lhe permitiu atingir o estado altruísta sem despertar sua marca de matador de demônios. Então não houve debate, quando se tratou de dominar seus respectivos estilos de respiração, Jiyu estava no topo. Portanto, até eu teria dificuldade em competir com esse nível de maestria. Mas você perderia? Não, eu superaria. Vamos! Há uma vila aqui perto onde podemos descansar. Jiyu disse e eu assenti. No dia seguinte, respiração aquática, primeira forma. Corte na superfície da água. Meus olhos não viram hesitação em seus músculos enquanto ele explodia em ação. Sua espada balançou em minha direção com a finesse de um pintor. Sua lâmina deixou um rastro de água em seu caminho e senti um arrepio frio me percorrer. Ele estava falando sério. Eu me afastei rapidamente e Jiyu cortou a árvore gigante atrás de mim. A árvore caiu no chão, enviando tremores para a terra. Meus olhos olharam para o toco da árvore e notaram seu topo liso como cristal. Isso foi uma demonstração de quão limpos seus cortes eram. Engoli o nó na garganta e fui forçado a tomar uma posição. Este é um teste, Seiji, não me reprove. Ao dizer isso, Jiyu ficou confuso e correu em minha direção. Capítulo 42. Ponto de vista de Seiji. Sanemi ainda é jovem. Ele se tornou um Hashira apenas alguns meses antes de você e trabalhou anos para isso. Então eu posso entender porque ele era cético em relação a você no começo. Se você realmente o conhecer, ele não é uma pessoa ruim. Jiyu disse calmamente enquanto tomava chá. Estávamos atualmente na casa que a vila havia preparado para nós. Como fomos nós que o salvamos dos demônios, eles foram muito hospitaleiros e até nos forneceram uma casa inteira onde poderíamos ficar. Eu entendo, mas ainda não gosto dele. Minha antipatia por ele não tinha um motivo muito concreto. Eu simplesmente não gostava do personagem dele e do que ele fez com Nezuko no anime. Mas também não era nada sério. Não é como se eu não fosse falar com ele ou ignorá-lo se ele precisasse de ajuda. O nível de antipatia era comparável apenas à minha antipatia por certos alimentos, como gengibre. O que eu não entendo é porque você está me contando isso, eu disse e cruzei os braços. Sanemi é meu amigo e não quero que você tenha uma impressão errada só por causa de um encontro. Ele é realmente muito gentil no coração. Meu rosto se contorceu em dúvida. Não acho que você esteja. O que? Ele perguntou e piscou 2 vezes. Você não acha que Sanemi é meu amigo? Sim. Por quê? Porque eu sei que ele te odeia. O quê? Jiyu exclamou como se eu tivesse acabado de dizer que ele estava grávido. Ele bateu a mão na mesa de chá e se inclinou para frente. Mas ele não me disse nada. Cara, por que ele chegaria na sua cara e diria que te odeia? Você tem certeza? Como você sabe disso? Meus olhos. Eu disse apontando para os meus olhos. Eu já te disse antes, sou muito bom em ler as pessoas. Além disso, foi claramente mostrado no anime que Sanemi e Obanai não toleravam Jiyu de forma alguma. Foi até declarado no livro de dados do mangá. Ele caiu de volta no chão enquanto uma aura sombria o cercava. Achei que tínhamos feito progresso depois que lutamos outro dia, ele murmurou em uma voz que só ele conseguia ouvir, mas eu vi. Quem se importa se ele não gosta de você? Eu e muitas pessoas gostamos de você. Eu disse tentando consolá-lo. Parece que terei que trabalhar nisso de novo. Da próxima vez, com certeza farei amizade com ele. Ele disse e eu pude ver o brilho de determinação em seus olhos. PFTT, é engraçado vê-lo tão secretamente ansioso para fazer amigos. Se você quer fazer mais amigos, por que não começar com alguém mais fácil? Como Kanai ou Tengen? Eu perguntei. Bem,
Teneg é um pouco mais velho que eu e Kanai é uma menina. Eu não saberia o que dizer a elas. Ele disse e coçou as bochechas. Como se você soubesse o que dizer para Sanami também. Eu sei o que dizer a ele se defendeu. O que mais você disse a ele além de corrigi-lo em sua técnica ou formas de respiração? Eu perguntei, era um palpite. E eu estava certo. Certo. Espero que você saiba que pode parecer apenas condescendente em vez de amigável quando faz isso. O quê? Eu não sabia disso, disse o desavisado Warrior Ashira. Balancei a cabeça com um leve sorriso no rosto. Pelo menos ele estava confortável o suficiente para discutir essas coisas comigo. Nossa diferença de idade era de quase 3 anos, mas nossa maturidade mental parecia ser da mesma idade. Então rapidamente nos tornamos bons amigos no intervalo de uma semana. Eu observei pegar o biscoito da mesa e mordiscá-lo, enquanto pensava profundamente. Ele parecia estoico e calmo para todos os outros, mas eu era capaz de ler as menores dicas de suas feições. Então, o que faremos agora que completamos a missão? Perguntei. Ele parou de comer seu biscoito para contemplar minhas palavras antes que suas sobrancelhas caíssem, e o clima também. Pude ver a mudança em sua emoção. Normalmente deveríamos retornar às nossas missões individuais, mas eu estava pensando em fazer uma pausa por mais alguns dias para que você possa dominar a respiração aquática com perfeição. Ah, pisquei surpreso. Você está realmente ansioso para me ver dominar a respiração aquática, não é? Por que isso? Perguntei finalmente. Desde o momento em que ele viu que eu tinha uma imensa afinidade com a respiração aquática e era capaz de entender o conceito quase instantaneamente, ele tem se comprometido muito em me treinar e garantir que eu o dominasse. Eu tinha uma ideia do porquê ele estava fazendo isso, mas queria confirmar. Não é óbvio. A Demon Slayer Corp ainda está sem uma Warrior Ashira. Alguém tem que assumir o manto e eu acho que espero que seja você. Merda, era exatamente isso que eu esperava. Eu podia sentir uma mudança repentina no ar quando o rosto de Geiyu tomou um rumo depressivo. Eu podia ver indícios de vergonha em seu semblante. Mas você é o Ashira da água. Eu não sou o Ashira da água, ele declarou com absoluta seriedade na voz. Oh Deus, isso não deveria acontecer na terceira temporada, que ainda estava por volta de 6 anos ou algo assim? Eu não poderia enfatizar isso o suficiente, mas eu era absolutamente horrível nesses tipos de coisas emocionais. Eu estava literalmente fugindo dos meus próprios traumas e esperando o tempo me curar. Como diabos eu deveria ajudar outra pessoa com o trauma dela? Não é aqui que o personagem principal entra? Tanjiro, por favor, gentilmente traga sua bunda aqui. Eu deveria dizer alguma coisa, não é? O que você quer dizer com não ser o Ashira da água? Eu nunca passei na seleção final Sage. Ele disse e cerrou o punho. Eu sou apenas um impostor que está agindo como um substituto até que o verdadeiro Warrior Ashira surja. Disse o maior usuário de respiração aquática que já existiu. Sim, certo. Na verdade, eu também sou um impostor que age como Sage Shigan até que o verdadeiro eventualmente acorde. Ridículo. Sinto muito, mas por favor, me dê licença. Dizendo isso, Gio se levantou e saiu do quarto. Soltei um suspiro dramático e me joguei no chão. Olhei para o teto, procurando por Deus entre a madeira e os azulejos. Por favor, me ajude. Na manhã seguinte, Gio me acordou como sempre e fomos treinar como sempre fazemos. Mas dessa vez eu tinha um plano diferente. Ontem, tive muito tempo para pensar sobre isso e decidi consertar Gio e ajudá-lo a resolver quaisquer problemas que ele tivesse. Ele não era mais um estranho para mim, então eu não o deixaria sofrer mais 6 anos de autotortura só porque eu não gostava de lidar com coisas emocionais. Eu posso consertá-lo. Fomos para um espaço aberto onde poderíamos treinar, mas quando chegamos lá, me recusei a começar a treinar com ele. Não. Estávamos em uma pequena clareira com um pedaço de grama e um pequeno lago ao lado. As árvores da floresta nos cercavam para criar uma barreira natural. O sol da manhã nasceu no horizonte, sua luz amarela refletiu nas gotas de orvalho nas folhas criando brilhos mágicos que eram um banquete para os olhos. O ar frio da manhã colidiu com o calor inicial do sol na minha pele, criando uma sensação agradável. O que você quer dizer com não? Não quero mais praticar respiração aquática. Já aprendi o suficiente. Acho que devo praticar outro estilo de respiração. Eu disse e cruzei os braços. Pare de brincar, Sage. Gio estreitou os olhos. Nós travamos uma disputa de encarar por algum tempo, mas meus assustadores olhos roxos venceram facilmente. Ele suspirou. É por causa do que eu disse ontem? Com certeza eu disse, brutalmente honesta. O que você quer? Contexto, por favor, para que eu possa consertar o que estiver errado com você, respondi. Não há nada de errado comigo, ele disse e então murmurou em voz baixa, está tudo bem, acho que você está pronta de qualquer maneira. Foge. Gio apareceu de repente na minha frente e embora eu o tenha visto, só o notei quando já era tarde demais. Ele não era rápido de forma alguma, Sanemi ou Jigoro estavam muito acima da velocidade que Gio tinha acabado de demonstrar, mas ele quase me pegou. Como? Foi por causa da técnica dele. Ele se aproximou de mim em um caminho perfeitamente linear, então meus olhos não perceberam que ele estava se aproximando. Quando algo se move em sua direção em um caminho perfeitamente linear reto, o aumento de tamanho é tão gradual que seus olhos muitas vezes não percebem. Por que os carros têm luzes vermelhas na traseira? Era para que você não batesse nele quando o carro parasse de repente. Porque quando você dirige em uma estrada reta e o carro na sua frente para de repente, é extremamente difícil ver que ele parou ou que você estava chegando cada vez mais perto de bater nele, já que você estava dirigindo em direção a ele em um caminho linear. O mesmo princípio se aplica aqui. Gio correu até mim em uma linha perfeitamente linear, então meus olhos despreparados quase o perderam. Respiração aquática, primeira forma.
corte na superfície da água. Meus olhos não viram hesitação em seus músculos enquanto ele explodia em ação. Sua espada balançou em minha direção com a finesse de um pintor. Sua lâmina deixou um rastro de água em seu caminho e senti um arrepio frio me percorrer. Ele estava falando sério. Eu me afastei rapidamente e Gio cortou a árvore gigante atrás de mim. A árvore caiu no chão, enviando tremores para a terra. Meus olhos olharam para o toco da árvore e notaram seu topo liso como cristal. Isso foi uma demonstração de quão limpos seus cortes eram. Engoli o nó na garganta e fui forçado a tomar uma posição. Que porra é essa? Se você não quer treinar, tudo bem. Ele estava indo no seu próprio ritmo e eu estava abandonado para juntar os pedaços e entender o que estava acontecendo. Por que ele atacou de repente? Este é um teste, Sage, não me reprove. Ao dizer isso, Gio ficou confuso e correu em minha direção. Capítulo 43. Ponto de vista de Sage. Tudo bem, se você quiser conversar, vamos conversar. Gio inclinou a cabeça, confuso, mas rapidamente descartou o que eu disse. Ele correu para mim enquanto eu fazia o mesmo. Nós batemos nossas espadas no meio e faíscas se acenderam devido ao aço rangendo contra aço. Nós trocamos golpes e nos envolvemos em uma exibição aterrorizante de esgrima. Nossa lâmina uniu pelo ar, cortando a atmosfera como manteiga antes que eles se encontrassem em uma parada imediata. Devo admitir que Gio foi provavelmente o melhor espadachim com quem lutei no Demon Slayer Corps. Sua técnica era refinada e cada golpe falava de anos e anos de treinamento. Mas isso não significa nada diante de mim. Meus olhos liberaram um brilho assustador enquanto eu percebia um mundo transparente. Minha visão mudou e eu vi coisas que os humanos não deveriam ver. Diferentes níveis de raio-x se sobrepuseram na minha visão. Eu vi o mundo real em câmera lenta. Eu vi Gio despido de sua pele para que eu pudesse observar seus músculos. E eu também percebi ainda mais profundamente e vi Gio apenas com seus ossos. Todas essas imagens se sobrepuseram em minha mente enquanto eu escolhi focar no que eu desejasse, no que eu precisasse. A verdade do mundo estava exposta diante dos meus olhos. Agarre-se. Agarre-se. Com cada ataque trocado, Gio percebeu o quão inútil era lutar comigo em uma disputa de espadas. Eu bloqueava combinações de alto nível com um simples golpe da minha lâmina. Há sempre um padrão em como as pessoas se movem. Está enraizado em seus corpos tanto quanto as memórias estavam enraizadas em seus cérebros. Eu vi cada ação que Gio tomou e cada movimento que ele treinou para tomar. Estava escrito em seu corpo, no formato de seus músculos, no tamanho de seus tendões. A situação era ainda pior para Gio porque eu o tinha visto lutar em várias ocasiões. Seu estilo de luta era como uma canção para mim, uma que eu podia seguir e cantar junto. A cada momento eu estava sempre 5 passos à frente. Respiração na água, 7ª forma. Gio parou seus esforços inúteis e incitou um estilo de respiração. Ele respirou em rápida sucessão e mudou a pegada em sua espada. Gota de chuva penetrante. De todas as formas de respiração na respiração aquática, a 7ª forma foi a mais rápida. Gio deu um único passo para frente e começou a esfaquear de diferentes lugares. Seu braço se transformou em uma cobra e ficou borrado quando vi a ponta afiada da lâmina vindo em minha direção de diferentes direções. Não só era rápido, mas era baseado no mesmo conceito de antes. A espada vinha em um caminho perfeitamente linear, então você nunca sabia quando a espada chegava perto de você ou quando ela te empalava. Chuvas caíam sobre mim como gotas de chuva do céu. O contra-ataque perfeito era recuar e sair do alcance. Eu tinha vantagem quando se tratava de alcance, já que eu tinha uma espada longa, então era a melhor opção. Mas eu não dei um único passo para trás porque eu sabia que era isso que Gio queria que eu fizesse. Como eu disse, 5 passos à frente. Eu sei o que ele estava planejando, sua linguagem corporal já me disse. Então, em vez disso, plantei meus pés no chão e mantive minha posição. A lâmina perfurante veio de lugares diferentes, como se Gio de repente tivesse mais 12 braços. Era hipnotizante. Mas eu não tentei desviar dos ataques que prometiam me espetar. Eu calmamente puxei minha espada e tudo simplesmente parou. Ting! A ponta mais ínfima da espada de Gio foi bloqueada perfeitamente pela ponta afiada da minha lâmina. Era uma conclusão impossível, já que ambos tinham uma área de superfície tão minúscula, mas contra todas as probabilidades, eles se chocaram perfeitamente. Vi as pupilas de Gio dilatarem em choque. Isso não funcionaria se nenhum de nós tivesse a técnica perfeita. A estocada linear perfeita de Gio colocou toda a força na ponta, então eu consegui pará-lo em um instante. Mantivemos a posição por um tempo, pois Gio sabia que no momento em que ele puxasse sua espada para trás, eu aproveitaria a abertura para cortá-lo. Então ele empurrou para frente. Faíscas se acenderam e Gio fez a menor mudança no ângulo de sua espada. Isso fez com que a colisão perfeita desabasse e a facada veio em minha direção novamente. Mas eu a parei facilmente girando minha espada e bloqueando-a com o lado plano. Mais faíscas ganharam vida quando a ponta de sua lâmina raspou na minha. Por fim, Gio saltou para trás e também aproveitou nosso choque para se impulsionar. Nós dois nos olhamos e ficamos parados por um momento antes de Gio a sentir em reconhecimento às minhas habilidades. Mas então as coisas mudaram quando senti o favor da batalha mudar em um único suspiro. Uma única respiração que Gio deu. Meus olhos se arregalam. Respiração aquática, 11ª forma. Ele sabia que era inútil se envolver em confrontos inúteis, então ele escolheu ir para o clímax imediatamente. Não houve construção, não houve aviso. Simplesmente aconteceu. Um enorme jorro de água irrompeu do chão onde Gio estava e se espalhou em todas as direções. De repente, o chão se tornou um oceano furioso com ondas violentas nos cercando. Olhei em volta, surpreso e horrorizado com o que isso implicava. Nunca tinha visto isso antes, mas sabia exatamente o que era. E então as palavras temidas caíram. Calma mortal.
As ondas sob nossos pés pararam em um instante, substituídas por um corpo de água parada. Tudo ficou quieto, até meus ouvidos surdos perceberam isso. O momento parou. Olhei para Gio e minha respiração parou. Ele não estava lá. Eu podia vê-lo, mas ele não estava lá. O que? Porra! Meus olhos o viram, minha visão não mudou. Eu podia ver seus pulmões se expandindo enquanto ele respirava. Eu podia ver seu batimento cardíaco enquanto bombeava sangue, e eu podia ver como o ar ao redor dele interagia com seu corpo físico. Mas minha mente estava convencida de que ele não estava lá. Estava convencida de que ele não era real. A melhor comparação era olhar para uma televisão. Você podia ver o movimento e tudo mais, mas sua mente sabia que não era real. Se você visse um leão na tela e mesmo que o leão corresse até você, você saberia que não era real, então não reagiria. Era exatamente isso que estava acontecendo. Eu vi Gio, mas minha mente o considerou uma ilusão. Estado altruísta. Era um estado de ser que uma pessoa pode atingir após adquirir sua marca de matador de demônios. Nesse estado, o usuário apagava completamente seu espírito de luta, sua vontade de lutar, ódio, raiva, sede de sangue, malevolência, ímpeto e animosidade. Uma vez nesse estado, o usuário atinge o foco e a tranquilidade definitivos. O completo apagamento do espírito de luta e das emoções os transformou em algo parecido com árvores ou plantas. Era extremamente difícil senti-los. Dizia-se que isso só poderia ser alcançado após ter uma marca do matador de demônios. Mas Gio conseguiu atingir o estado altruísta usando a 11ª forma que ele criou. Acabou. Disse a imagem de Gio enquanto ele vinha em minha direção com tanta elegância e tranquilidade que parecia não se mover. Foi então que notei outro aspecto da 11ª forma. Fluxo laminar. Era um tipo de fluxo de fluido onde o líquido fluía suavemente sem nenhuma perturbação e não parecia estar se movendo. Você pode observar esse fenômeno na água fluindo de um cano ou torneira. Elas fluíam, mas fluíam tão suavemente que parecia que não estavam se movendo. O corpo de Gio se movia da mesma forma. Meus olhos me ajudaram a ver o movimento, mas qualquer outra pessoa não seria capaz de vê-lo através dos olhos deles. Parecia que eles foram cortados por lâminas invisíveis. Como uma forma de respiração pode ser tão poderosa? Eu me perguntei. Era quase como uma expansão de domínio. Gio finalmente me alcançou e balançou sua espada em mim. Minha mente e meus olhos se chocaram. Meus olhos ainda diziam a verdade, mas minha mente se recusava a acreditar. Mas finalmente consegui convencer meu corpo a se mover. Inclinei minha cabeça para o lado e a espada de Gio, que ia cortar minha bochecha, fez apenas um pequeno arranhão. Eu fui embora num instante. Sangue. Senti sangue escorrendo da minha bochecha. Que sensação estranha. Eu raramente sangrava. Você nunca deixa de me surpreender, Sage. Gio disse sem pressa em seus movimentos, mas também sem perder tempo, ele correu em minha direção novamente. Geralmente meus olhos e minha mente trabalhavam juntos em perfeita sincronia. Mas dessa vez, como minha mente se recusou a reconhecer a presença de Gio, houve um atraso na conexão. Não foi muito. Foram apenas alguns milissegundos, mas aqueles momentos de hesitação foram vitais em uma batalha como a nossa. Eu voei para longe de novo. E então de novo. E então de novo. Eu estava fugindo basicamente. Gio estava tão calmo como sempre. Ele não estava frustrado, ele não estava bravo, ele não era nada. Ele estava vazio de tais coisas, ele era literalmente como um objeto ou um corpo de água. Por outro lado, senti uma miríade de emoções fermentando dentro de mim. Eu ia perder, mas então uma sede repentina de provar a mim mesmo surgiu em meu coração. Quando Gio estava mais calmo, eu me encontrava queimando de paixão e vontade. Acho que esse era o meu lado cuspidor de chamas agindo mal. Como Rengoku diria, meu coração estava em chamas. Uma ideia me ocorreu. Plantei meus pés no chão e abaixei meu centro de gravidade. Eu estava farto de fugir. Meus olhos observaram o sereno eu de Gio mais uma vez. Ele estava correndo em minha direção como uma água fluindo perfeitamente. Eu me esforcei ao máximo para prever seu movimento o máximo que pude. Baseei minha previsão em seus ataques anteriores e na linguagem de seu corpo. Então, depois que a previsão foi feita, fechei meus olhos. Meu maior presente se foi. Eu me vi em um mundo de escuridão e silêncio. Naquela escuridão, o choque entre meus olhos e minha mente se foi. Naquela escuridão, movi meu corpo com base na previsão que fiz. Eu ataquei o futuro. Respiração na água, primeira forma. Eu sussurrei. Corte na superfície da água. Era isso. Adaptar. Eu balanço minha espada. Eu não conseguia ver, mas ataquei com base na minha previsão. Então senti minha espada cortando a carne e soube que tinha conseguido. Abri meus olhos e sangue vermelho encheu minha visão. Penetrando. Tudo voltou ao normal. Olhos arregalados em choque, olhei para Gio que também parecia tão surpreso quanto eu. Mas sua expressão mudou rapidamente quando ele sorriu suavemente. Então ele caiu de costas. Acabei de matá-lo? Gio. Eu gritei e imediatamente me agachei perto dele. Rasguei suas roupas para olhar o corte que fiz em seu peito. Felizmente não foi um corte profundo. O corte nem sequer cortou completamente a pele. Soltei um suspiro enorme. Agi conforme minha previsão, então estava um pouco errado. Cortei um pouco mais fundo do que planejei, mas ele ainda estava seguro. Sinto muito. Eu me empolguei. Pedi desculpas imediatamente. Está tudo bem. Eu baixei a guarda achando que você não seria capaz de revidar. Gio disse. Acho que você venceu. Ele disse e soltou um suspiro satisfeito. Parecia que uma pedra tinha sido tirada de seu ombro. Quem se importa, porra? Você está sangrando, eu disse e o peguei do chão para poder carregá-lo de volta para a aldeia. Nós nunca mais faremos isso. Nunca. Capítulo 44. Ponto de vista de Sage. Voltamos para casa novamente.
Depois de limpar o ferimento de Geo e determinar que não precisava de pontos, enrolei bandagens em volta do seu torso. Então o deixei descansar no futon enquanto me encostava na parede e ficava em pé no canto do quarto. Houve silêncio na sala até que foi quebrado por Geo. Ele começou a me dar o contexto que eu estava pedindo. Eu nunca passei na seleção final, confessou Geo. Havia um garoto, seu nome era Sabito. Sua família foi morta por demônios, assim como eu, e crescemos juntos sob a orientação de Urokodaki. Rapidamente nos tornamos amigos e após anos de treinamento, fizemos a seleção final juntos. Ele fez uma pausa e seus olhos ficaram desfocados, como se estivesse olhando para o passado. Eu era fraco. Eu era patético. Eu fui imediatamente ferido pelo primeiro demônio que encontrei. Por outro lado, Sabito era forte e tinha um coração cheio de justiça. Ele me salvou e a todos os outros que participaram da seleção final. No final, todos passaram, exceto o próprio Sabito. Ele morreu naquele dia. Veja, eu desmaiei imediatamente após meu primeiro encontro e Sabito teve que me proteger durante a semana. No final, isso lhe custou a vida. Embora eu tenha sobrevivido por 7 dias na montanha e, portanto, passado no exame, não matei um único demônio. Então você pode realmente dizer que passei? Não comentei e apenas olhei para sua figura e para a vulnerabilidade de seus olhos. Deveria ter sido eu quem morreu naquele dia. Alguém como eu não é digno de ser o Warrior Ashira. Eu nem mereço ficar ao lado de gente como você e os outros Ashiras. Eram palavras pesadas vindas dele, alguém que eu considerava um dos melhores Ashira. Era triste o quanto as pessoas conseguiam esconder dentro de si. Gio realmente acreditava que teria sido melhor para o mundo se ele fosse o único a morrer naquele dia. Ele sentiu como se tivesse roubado do mundo um gênio como Sabito que poderia realmente fazer a diferença devido à sua fraqueza. Ele também desenvolveu um complexo de inferioridade desde aquele dia. A razão pela qual ele treinou tão duro e nunca parou de trabalhar foi para compensar o mundo pelas vidas que ele havia roubado. Ele tentou preencher o status imaginário de Sabito, que ele realmente acreditava que seria um homem melhor se ainda estivesse vivo. Então você vê, Seiji, eu quero que você tome o manto do Warrior Ashira. Ele disse e uma única lágrima caiu de seu olho. Isso fez meu coração doer que a primeira emoção que vi tomar conta de seu rosto não foi alegria, mas tristeza crua. Eu não mereço isso. Besteira. Se o que eu sabia da minha vida passada e o que vi nas últimas 2 semanas servissem de referência, não havia ninguém mais merecedor do título. Mas ele não acreditou nisso. O que posso fazer para concebê-lo? Eu quebrei a cabeça tentando lembrar o que Tanjiro disse quando ele passou pelo mesmo momento. Eu lembro claramente dele dizendo algo para Gio que finalmente resolveu tudo. Foi apenas uma fase. Mas foi o suficiente para lembrar Gio do que era importante e seguir em frente com o passado. O que foi? A vida é sobre seguir em frente, eu disse de repente. Gio olhou para mim confuso. O quê? Merda, não foi isso. Responderei sua pergunta mais tarde, mas primeiro me diga se essas linhas lhe lembram alguma coisa ou lhe trazem flashbacks. Foi o que aconteceu no anime. Tanjiro disse algo a Gio que o lembrou do que Sabito disse a ele no passado. Então, as coisas foram resolvidas. O único problema é que não consigo lembrar o que Tanjiro disse. A dor é uma ferida, e as feridas curam. Não. Que tal isso? Superar tribulações é se tornar mais forte. Ainda não? Não se trata das pessoas que perdemos, mas das pessoas que salvamos. As mortes dos nossos camaradas têm significados porque nós, os vivos, nos recusamos a esquecê-las. Aqueles que morrem não se arrependem porque confiam sua vontade aos vivos. Não, isso é de ataque a um titã. O que você está fazendo, Seiji? Gio finalmente perguntou. Droga, não consigo lembrar da maldita fala. Esqueça, vou apenas dizer o que penso. Estou dizendo que ninguém dá a mínima para sua triste história, exceto você. Eu disse. Isso foi muito duro? Gio teve uma reação visível enquanto recuava. Sim, eu poderia imaginar que não era uma resposta que você esperaria depois de abrir seu coração para alguém. Mas é preciso dizer. Você sabe que é o único que se importa? Você acha que Sabito se arrependeria de ter sacrificado sua vida por você? Como você pode ser tão egoísta? Sabito deu a vida por você porque você é digna, Tomioka. Ele confiou tudo a você e é seu dever viver e passar adiante sua vontade e memória. Você não pode simplesmente escapar da confiança deles e ficar remoendo o quão indigno você é. Você tem que viver forte por eles e valorizar a vida pela qual eles se sacrificaram. Pronto, eu disse. Eu vi seus olhos se arregalarem e sua mão veio segurar sua bochecha. Eu estava incerto se o que eu disse era bom ou ruim, mas o silêncio era muito constrangedor, então decidi dar a ele um tempo sozinho. Vou fazer o jantar, eu disse e saí do quarto. Terceiro ponto de vista. Tapa? Nunca mais diga que você deveria ter morrido. Da próxima vez que você disser algo assim, nós estamos acabados. Como você pode dizer algo tão egoísta? Gio ainda se lembrava vividamente da dor lancinante do tapa que Sabito lhe deu até hoje. Sua irmã sabia o que estava fazendo quando sacrificou a vida para salvar você. Então, nunca mais insulte a escolha dela ou a memória dela dizendo algo assim. Você tem que continuar vivendo e passar adiante o futuro que sua irmã lhe deu. Essa foi uma conversa que ele teve com Sabito há muito tempo e o que Seiji disse o lembrou dela. Como posso esquecer algo assim quando era tão importante? Sinto muito, Sabito. Sinto muito, irmã mais velha Tsutako. Perdoe-me. Gio disse com lágrimas caindo dos olhos. Foram necessários 2 amigos para que essa ideia entrasse em sua cabeça dura. Mas agora ele sabe. Não importava o que ele sentia porque isso era maior do que ele. Mesmo que ele ache que não é digno, ele deve continuar lutando por eles e passar um futuro melhor assim como eles fizeram por ele. Ele lhes dava isso. Ele queria parar de ser um Ashira só porque estava se sentindo mal consigo mesmo? Oh, quão egoísta ele era. Agora ele sabia melhor. Obrigado, Seiji. Obrigado, Sabito. Por ser meu amigo.
Na manhã seguinte, a jornada deles juntos chegou ao fim. O corvo Kasugai de Giyu voou pelo céu e o informou sobre sua próxima missão. Giyu Tomioka, você vai fazer uma investigação na vila de Kamatsuka. Giyu Tomioka, você vai fazer uma investigação na vila de Kamatsuka. Obrigado pelo que você disse ontem. Eu não conseguia nem colocar em palavras o quanto isso significou para mim. Giyu disse com uma reverência. Está tudo bem, cara. Fico feliz em poder ajudar. Seiji disse com uma voz monótona que soava exatamente como a de alguém que não ouvia sua voz há muito tempo. Não havia emoção em sua voz. Era apenas uma imitação barata da contração da caixa da garganta. Giyu sorriu suavemente e olhou para os olhos roxos de Seiji. Ele não gostou daqueles olhos no começo apenas porque parecia que eles podiam ver através de tudo, mas agora ele os olhava com carinho. Era uma das únicas maneiras de se comunicar com seus amigos. Ele tinha que ter certeza de que aqueles olhos estavam olhando para ele antes de falar. Adeus então, até nos encontrarmos novamente. Até nos encontrarmos novamente, Warrior Ashira. Seiji acrescentou gentilmente e desta vez, Giyu não sentiu nenhuma insegurança porque finalmente havia aceitado o título. A Ashira da água. Sou eu, pensou ele. E então eles se separaram. Eles eram camaradas lutando pela mesma causa, mas suas respectivas jornadas os levaram a caminhos diferentes. Giyu se sentiu mais leve do que nunca enquanto corria pelas florestas. Porque pela primeira vez na vida, ele não se odiava. E ele brandiu sua espada, não para compensar, mas com um propósito. Tudo isso só foi possível por causa de um certo garoto surdo, de cabelos e olhos roxos. Capítulo 45. Ponto de vista de Seiji. Um mês se passou. Minha jornada continuou depois que me separei de Giyu. Foi estranho no começo, não ter um companheiro em minhas missões, mas Raven garantiu que eu nunca ficasse sozinho. O que eu fazia enquanto estava em missões era treinar o Warrior Briefing como um louco. Eu queria dominá-lo até a perfeição como Giyu faz, já que era um estilo que melhor se adequava ao meu estilo de luta. Eu usei principalmente a respiração aquática enquanto matava demônios, e a cada dia que passava, eu estava ficando cada vez melhor. Durante esse tempo também encontrei Rengoku novamente para minha alegria absoluta. Ele estava tão animado quanto da última vez que o vi e ele estava incrivelmente feliz em me ver também. Ele me parabenizou pela minha rápida ascensão ao posto de Ashira e expressou sua admiração. Meus olhos não viram um pingo de inveja ou ciúme em seu rosto, embora ele claramente quisesse subir de posto também, o que me fez gostar mais dele. O próprio Rengoku estava progredindo na escalada de classificação, pois ele havia se tornado a classificação Kanoi. Meus olhos podiam ver que ele estava ficando mais forte do que da última vez que nos encontramos também. Pegamos comida e bebida e passamos o dia inteiro conversando. Compartilhamos histórias de nossas viagens e ele estava especialmente curioso sobre como eu subi de posto tão rápido e como seu pai era durante as reuniões de Ashira. Ele também teve muitas aventuras que o fizeram crescer tanto em força quanto em caráter. Fiquei feliz que ele teve um tempo relativamente seguro, mas também o avisei sobre a força das luas inferiores, embora eu soubesse que ele não aceitaria o conselho. Eu disse a ele para priorizar sua segurança se ele encontrasse uma. Ele simplesmente riu e não prometeu nada. Ficamos juntos o máximo que pudemos e treinamos muito juntos. Eu ajudei a refinar suas habilidades com a espada e ele compartilhou sua motivação inabalável comigo. Fiquei feliz por ter encontrado meu amigo novamente. No final, nos separamos e planejamos manter contato usando nossos corvos Kusagai para enviar cartas. Além de conhecer Rengoku, nada de significativo aconteceu durante o mês. 2 meses depois, uma reunião de Ashira foi convocada e todos os pilares se reuniram na sede. Ninguém estava atrasado ou ausente. Eu nunca tinha participado de uma reunião da Ashira antes, então fiquei bem animado com a perspectiva. A reunião consiste basicamente em briefings e relatórios estatísticos. Cada Ashira compartilhou sua experiência em suas missões e cada encontro significativo que tiveram. Alguns deles foram: Shinjuro encontrou uma lua inferior, mas ela conseguiu escapar antes que ele pudesse matá-la. 2. Kanai relatou sobre um demônio que tinha uma arte demoníaca de sangue bastante problemática, espalhando doenças. Ela trouxe à tona a importância da medicina e das vacinas na Demon Salier Corp e pediu ao Buyashiki que lhe desse recursos para melhorar as equipes médicas da Flower Mansion. 3. Gyomei levantou uma questão sobre os grupos crescentes de demônios. Com o surgimento de 4 Ashiras, Kanai, Giyu, Sanemi e eu, os demônios estavam sendo caçados mais do que nunca e eles recorreram a viver mais em grupos em comparação aos anos anteriores. Ele disse que isso poderia ser perigoso para os matadores de demônios de nível inferior, então ele propôs a ideia de mais missões em grupo em vez de missões individuais para a segurança deles. Além desses 3, o resto dos Ashiras não tinha coisas importantes para compartilhar. Então revisamos as estatísticas. Houve um total de 21 mortes no Demon Slayer Corps, o que foi uma perda enorme para apenas 3 meses. Houve um aumento nas taxas de mortalidade e a causa pode ser rastreada diretamente até o que Gyomei disse. Também havia um relatório sobre todos os demônios mortos pelos Ashiras e a quantidade de missões concluídas. Basta dizer que eu era o que tinha mais missões concluídas, enquanto Sanemi era o que tinha mais contagem de mortes. No momento em que foi revelado, imediatamente senti uma faísca de rivalidade com Sanemi. Nós dois tínhamos a vantagem. Ele tinha seu sangue especial que pode atrair demônios e eu tinha meus olhos que me permitiam completar missões facilmente localizando demônios. Então o Buyashiki nos deu um briefing sobre as atividades do demônio. Ele nos mostrou um mapa com todos os avistamentos de demônios e nós traçamos seus movimentos. Foi lá que cada um dos Ashira recebeu territórios que precisávamos ficar de olho. Além disso, qualquer matador de demônios de nível inferior que precisar de assistência naquela área nos chamará para ajudar. Fui designada para as regiões orientais, pois eram elas que tinham mais aldeias. Muitas outras coisas menores também foram discutidas na reunião e tudo levou quase um dia.
Há um mês depois, voltei para a Mansão das Flores para as férias deste mês. Shinobu estava na mansão para minha alegria e, curiosamente, ela ainda não era uma caçadora de demônios, pois perdeu a última seleção final. Como você está, Chibi? Perguntei enquanto seu rosto se iluminava ao me ver. Estou bem, ela disse com uma voz quase contida. Ela imediatamente agarrou minha mão depois disso e me puxou para dentro. Por que você não veio nos visitar antes? Vamos, tenho muitas coisas para lhe mostrar, ela disse animadamente. Aparentemente, ela estava fazendo um grande progresso em sua pesquisa sobre o veneno de demônio. Ela disse que foi tudo devido ao meu conselho que ela pensou em desenvolvê-lo. E havia também sua espada, que ela havia modificado lascando quase todo o corpo das lâminas, deixando apenas a ponta afiada. Ela imediatamente me pediu um spar, o que eu aceitei. Ela me perguntou minha opinião sobre seu estilo de luta recém-criado, que dependia muito de esfaqueamento, e ela compartilhou sua visão comigo. Ela teria uma espada personalizada que lhe permitiria aplicar veneno em sua lâmina. Ela tinha muitas ideias. Apenas revestir a espada com veneno não funcionaria, pois seria quase inútil e afastaria os demônios com o cheiro de glicínia. Então ela teve que ser criativa em seu design. Uma espada cuja ponta funcionava como uma seriga. Uma espada com armazenamento de veneno na ponta e uma espada com um pequeno cano correndo ao longo do corpo foram algumas das ideias que ela teve. Também propus algumas ideias como usar uma espada, na esperança de lhe dar alguma inspiração. Então, pelos próximos 2 dias, passamos um tempo juntos em tais assuntos. Também saíamos à noite, só nós dois, sob a lua. Teria sido romântico se não fosse pelo motivo de sairmos. Para assombrar e fazer experiências com demônios. Para testar seu veneno, nós assombramos demônios juntos e os usamos como ratos de laboratório. Passei todos os 4 dias de férias fazendo essas coisas antes de ter que sair novamente. 2 meses depois, passei esse tempo dominando meus estilos de respiração. Senti que tinha aperfeiçoado a respiração aquática, então comecei a tentar aprender a 11ª forma da respiração aquática. Por 2 meses inteiros, não houve absolutamente nenhum progresso no aprendizado da 11ª forma, mas eu não desisti. Eu nunca imaginei que aprender uma habilidade tão poderosa fosse fácil de qualquer maneira. Eu conseguia replicar perfeitamente o fluxo laminar e os padrões de respiração, mas o que eu tinha dificuldade era em atingir o estado altruísta. Era quase impossível não suportar ódio, animosidade ou hostilidade ao lutar contra demônios. Estava claro que eu precisaria enfrentar alguns traumas e me consertar mentalmente para aprender a forma, mas acredito que poderia encontrar uma brecha com a ajuda dos meus olhos. Tinha que haver alguns truques além de ter que me impedir de odiar os demônios, porque sinceramente, acho que nunca vou deixar de odiá-los. Visitei Rengoku e Geio durante esse período para ter momentos de camaradagem, mas fora isso foi repleto de missões, treinando meus estilos de respiração e tentando aprender a 11ª forma da respiração aquática. Em pouco tempo, um total de 6 meses se passaram.